Numa curiosa reversão da tendência da imigração entre os dois países, mexicanos reclamam da excessiva presença americana no México. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O México é um país belíssimo, tem lindas praias, uma história espetacular, monumentos arqueológicos que rivalizam com as pirâmides do Egito por sua significância histórica. A cidade do México em si é uma cidade vibrante, extremamente cosmopolita, com uma noite muito agitada. Não fica em nada a dever para as maiores metrópoles do mundo. Infelizmente, porém, o país, tal como o Brasil e tantos outros, sofre da forte e antiga persistente ameaça do socialismo latino-americano. São vários presidentes que não pouparam esforços para criar regras aleatórias absurdas, restrições para quem faz negócio, restrições para quem quer contratar, e junto com isso imprime uma montanha de dinheiro, ocasionando crises econômicas periódicas. No entanto, apesar da economia local ainda sofrer seguidamente com problemas de socialismo, de poucos anos para cá, os mexicanos estão notando uma mudança que é bem-vinda por muitos, mas temida por outros tantos. Um enorme fluxo de americanos que passou a morar no México. Alguns em cidades costeiras ensolaradas, outros na própria cidade do México. A reportagem do Los Angeles Times conta como exemplo um papo com Bustos, um escritor e professor universitário mexicano de 38 anos, que está em um café no centro da cidade do México e ele se incomoda com o fato de que a maioria das pessoas ali são americanos e estão falando em inglês. Apenas ele, alguns outros poucos clientes são mexicanos e falam espanhol, poucos clientes e, claro, os garçons do estabelecimento. O tom é de crítica por parte dele, mas eu sou capaz de apostar que o dono do café e os garçons em si do lugar não estão reclamando não. Como é padrão em comércio desse tipo, quanto mais gente, melhor, e se for gente com mais dinheiro, melhor ainda. Absolutamente todas as cidades turísticas passam por isso, até aqui no Rio de Janeiro. Se você for em restaurantes da Orla de Copacabana no verão, vai ver exatamente isso. Você vai ser dos poucos brasileiros ali, você e os garçons. Mas existe uma diferença fundamental em relação à cidade do México. Lá não são turistas, são americanos que se mudaram para a cidade e passaram a viver lá. Por que os americanos têm feito isso? Bem, como está explicado na reportagem, mas também é bem óbvio, a cidade do México é um excelente lugar para se viver, não fica devendo nada a nenhuma grande metrópole americana. Mas, apesar disso, o custo dos imóveis é muito, mas muito mais barato que nas cidades americanas, principalmente em grandes cidades da costa oeste como Los Angeles e São Francisco. Nessas cidades americanas, as políticas socialistas impuseram tantas regras, tantas limitações para a construção de novos prédios, questões ambientais, preservação arquitetônica, burocracia pura, que a oferta de novos imóveis é mínima. Com a demanda crescente por mais imóveis e oferta praticamente zero, o preço dos imóveis faz aquilo que é esperado pela curva da oferta e da demanda. Sobe, e sobe muito. O México também tem leis de zoneamento urbano e algumas palhaçadas desse tipo, mas num patamar muito inferior. Além disso, como a renda média do mexicano é muito menor que a do americano, os imóveis tendem a ter um valor que, para os americanos, parecem muito mais baixo. Mesmo em bairros chiques da cidade do México, se consegue bons preços. Mas não é só isso. Os americanos acabam gostando também da liberdade no México. A polícia mexicana é muito parecida com a polícia brasileira, no sentido que quase tudo você resolve com algum trocadinho. Tem um monte de leis aleatórias, mas ninguém leva muito a sério isso. Em algumas situações, como no auge da pandemia, em que a Califórnia praticamente proibiu todo mundo de sair de casa, esse tipo de liberdade passa a ser muito bem-vindo. O México também proibiu todo mundo de sair de casa, mas na prática não mudou muita coisa, tal como aqui no Rio de Janeiro. Quem queria sair continuou saindo. Estado eficiente, ao contrário do que muita gente pensa, é algo ruim. O Estado é quem vai reprimir você com leis aleatórias sem sentido, como vimos particularmente acontecer no caso da pandemia, mas que pode acontecer em outras situações também. A liberdade mexicana também faz muito sucesso com libertários, tem uma grande comunidade na cidade do México e outra em Acapulco. Mas é lógico, até um tempo atrás, todas essas vantagens de se morar no México não significavam nada para os americanos, porque o americano
americano que viesse morar na Cidade do México precisaria trabalhar na Cidade do México, onde os empregos, por sua vez, são poucos e pagam menos. Lembra, embora nenhum país do mundo tenha a esquizofrenia brasileira de praticamente proibir contratação de pessoas com os abusos legais da CLT, lá no México também tem um monte de leis aleatórias trabalhistas criadas no mesmo espírito socialista aqui do Brasil. Leis que até parecem ter uma boa intenção, que vão ajudar o empregado, mas que, como é típico, sempre cobram o custo do próprio empregado. Salários são baixos e empregos são poucos. Se não tem emprego no México, emprego que pague bem, como o americano poderia se mudar para lá, certo? Pois bem, isso mudou com a expansão do home office. Desde o início da pandemia, muitas empresas americanas passaram a adotar o home office para a maioria dos seus empregados, muitas mesmo. E se você vai trabalhar em casa, que diferença faz se você está morando em Los Angeles, na Cidade do México, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do mundo? O resultado disso é que muitos americanos estão fazendo a conta e percebendo as muitas vantagens de se mudar para o México. Imóveis mais baratos, uma cidade cosmopolita, menos encheção de saco estatal. Lógico, como é padrão dos socialistas, a revista foca nos aspectos negativos. Os mexicanos estão se sentindo invadidos porque os americanos estão aumentando o preço dos imóveis, estão ocupando os lugares no bares e baladas. Como pode essa gente vir aqui para o nosso país e se recusar a aprender a nossa língua? Sequer tentam falar espanhol, um absurdo, choram os socialistas da revista. Curioso como essa mesma ladainha é ouvida lá nos Estados Unidos pelos socialistas de direita de lá. Os mexicanos vêm aqui e sequer aprendem inglês, ocupam todos os trabalhos, tiram o emprego dos americanos, choram os socialistas do outro lado também. No final, atritos culturais são normais em ambos os casos. É lógico que quando muitas pessoas de uma cultura diferente vão morar em outro lugar, sempre haverá algum atrito com a cultura local. A choradeira é a mesma e a resposta é o tempo. Com o tempo as culturas se fundem e todo mundo passa a viver em harmonia. E, mais importante que isso, no final das contas, para cada socialista infeliz no México, porque tem gente falando inglês no bar dele, tem um empreendedor mexicano capitalista malvadão rindo de orelha a orelha porque o café dele agora está lotado de gente que paga contas caras sem reclamar. Os imóveis estão mais caros, mas está cheio de proprietário de imóvel feliz da vida que está conseguindo alugar o seu imóvel que ficou encalhado um tempão. Está cheio de arquiteto, encanador, decorador, loja de imóveis que está feliz da vida porque um monte de gente está se mudando para a cidade, comprando coisas, contratando serviços. Da mesma forma, isso é verdadeiro para os mexicanos que se mudam para os Estados Unidos. Se tem o sócio americano que reclama que o cara está tomando o emprego dele, por outro lado tem o empreendedor americano capitalista malvadão que está feliz da vida porque consegue contratar trabalhadores onde antes não conseguia. Tem um monte de serviços e produtos sendo gerados lá nos Estados Unidos, circulando toda a economia em torno desses mexicanos que imigram para os Estados Unidos. No final, não existe cultura melhor ou pior que outra. Sempre haverá choque de cultura com esses movimentos de pessoas. Mas no longo prazo, o movimento tende a ser benéfico para ambos os lados. Agora, é curioso como ambos os movimentos são gerados exatamente por leis estatais idiotas nos dois sentidos. O México tem uma montanha de leis estatais idiotas limitando relações trabalhistas, o que faz com que o trabalho nos Estados Unidos se pareça muito mais interessante para os mexicanos. Lá tem menos regras e, portanto, se paga muito mais. Simples assim. Da mesma forma, o pessoal que foge dos Estados Unidos está fugindo, de fato, das leis estatais idiotas de zoneamento urbano, que encarecem absurdamente os imóveis por lá. No México, devido às leis serem menos severas, o preço é mais baixo. A verdade fundamental é que o governo é incapaz de resolver qualquer problema. Sempre que o governo resolve resolver um problema, por exemplo, o governo mexicano tentando resolver o problema dos trabalhadores mexicanos, ou o governo da Califórnia tentando resolver o problema dos imóveis em Los Angeles, tudo que eles fazem é criar leis coercitivas sobre relações voluntárias. E lembra, toda lei coercitiva tem um custo. E quando essa lei se aplica a uma relação voluntária, e tanto o emprego quanto a compra de imóveis são relações voluntárias, pode ter certeza que o custo dessa lei vai ser repassado à parte mais fraca na negociação. É óbvio, como o negócio é voluntário, só fecha o negócio se você quiser, a parte mais forte só vai fechar o negócio se o custo não for dela. Com isso, as leis que visam ajudar trabalhadores acabam diminuindo os salários e dificultando o emprego.
desemprego. Leis que visam melhorar as condições de moradia acabam aumentando o preço do aluguel, do imóvel e diminuindo a oferta de imóveis à venda. Toda lei coercitiva sobre relações voluntárias é sempre paga pela parte mais fraca, não importa se o legislador teve boa intenção ao criar a lei. E por isso é impossível o governo ajudar a parte mais fraca. Tudo que o governo faz quando ele resolve intervir é atrapalhar inventando leis. O mundo está cada vez mais libertário. Cada vez mais as pessoas escolhem onde querem morar, trabalhar, escolhendo as melhores leis, exatamente como prevê o libertarianismo. Você escolhe as leis que você quer obedecer. E seguidamente vemos as pessoas escolhendo lugares onde há menos leis, naturalmente, pelo simples motivo que há menos custo. No final das contas, vai se criar um mercado de leis, em que você pode escolher a lei melhor que você quer seguir e, portanto, as leis que forem muito ruins vão acabar sendo ignoradas. Esse livre mercado das leis é o anarcocapitalismo, é o libertarianismo. Os problemas continuam existindo, os trabalhadores continuam sendo explorados pelos patrões, os locadores de imóveis continuam sendo explorados pelos donos de imóveis, mas as leis são inúteis para resolver esse problema ou qualquer outro problema. Quanto menos leis, melhor. Obrigado pela audiência.